Olá meninas e olá meninos, que prazer estar novamente aqui com você em mais um programa do Mulheres de 40. Hoje eu recebo a Janda Araújo, ela é empresária, consultora de empresas e professora de pós-graduação da Anhembi Morumbi e dona da Básica com Pimenta. Tem um assunto muito interessante para vocês, nós vamos falar sobre diversidade de gêneros, diversidade racial e muitas outras coisas, feminismo, machismo, tem um assunto muito interessante para vocês. Te espero já já no Mulheres de 40. Até já. Janda, que alegria te receber aqui, viu? Tô super feliz. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Vai ser bem interessante o nosso bate-papo. A gente vai discutir uns temas bem legais. Adorei a proposta. Eu que adorei. E olha, quem sugeriu os temas para mim foi a própria Janda. E eu gostei porque são temas que interessam para todas nós, para todas vocês que estão aqui nos assistindo e os homens também. Janda, vamos falar um pouquinho sobre feminismo? Eu queria saber, porque muita gente não sabe direito qual que é a diferença entre feminismo e machismo. Você consegue fazer essa diferenciação para mim? Sim, é muito simples. Feminismo, ele propõe-se, a gente está falando de igualdade. O feminismo, ele acredita que homens e mulheres têm os mesmos direitos políticos, sociais e econômicos. O machismo não, ele pressupõe a superioridade masculina em relação à mulher. O feminismo, ele prega igualdade. E principalmente, o mais importante hoje, quando a gente fala de feminismo, é divulgar esse conhecimento entre as mulheres. Sim. Existem mulheres machistas. Existem mesmo. É muito triste, né? Eu falo que é muito triste num país, principalmente em nosso país, que é o 5º país no mundo onde mais se mata a mulher, é o 5º em feminicídio, segundo a OMS. É muito triste quando vemos mulheres nas redes sociais ou em rodas de conversa terem atitudes, né, ou discurso machista. Por exemplo? Um bom exemplo é apanha porque quer. Ela está no relacionamento abusivo porque ela quer. Falta um pouquinho de empatia, de sororidade, ou quando falamos da cultura do estupro. Se ela não tivesse vestida desse jeito, ela não seria estuprada. Então é muito triste quando a gente vê isso. Então é muito importante falar e propagar esse conceito do feminismo e falar muito mais sobre eles, principalmente com as crianças. Eu tenho a impressão que a palavra feminismo, ela às vezes é um pouco arrogante, né? Tem muita gente que tem até preconceito em falar, eu sou feminista, né? Então, o preconceito, ele nasce da ausência de conhecimento. Você tem uma visão pré-concebida. Como todo movimento, você tem as vertentes que são mais radicais, que, na verdade, elas propagam não o feminismo, mas o femismo, como eu falei. O medo do desconhecido, né? O preconceito, ele passa, né, passa também pela questão da falta de conhecimento. Então, falar de feminismo é muito importante. Falar que feminismo não é dizer que as mulheres são superiores. Queremos um espaço. Que nem são chatas, e nem né? são inferiores. Somos Sim. iguais nas nossas diferenças. Sim. Temos as mesmas capacidades. E isso é muito importante. E dentro do feminismo, hoje, tem algumas mulheres sensacionais que eu sou fã e acompanho, como a Djamila Ribeiro e tantas outras, que fazem muito bem esse recorte, que é o feminismo negro. Ele se fez necessário que, quando fomos analisar a situação da mulher negra no nosso país, ela é infinitamente, vamos dizer, o termo seria, a diferença é abismal em relação às mulheres brancas. Desde o acesso à educação, a questão da objetificação e a hipersexualização da mulher negra. Mas eu acho que às vezes existe um exagero por parte sempre essa afirmação de preconceito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aquela menina negra que ingressou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Ela
soltou uma frase, ela falou o seguinte, a Casa Branca surta quando a senzala vira médica. Quando eu li essa notícia, eu assim, não me agradou. Eu vou te falar sinceramente, não me agradou, porque eu que não tenho preconceito nenhum, absolutamente, aquilo eu me senti agredida. Eu falei, puxa, por que ela está falando isso? A Casa Branca surta Casa Grande. quando... A Casa Grande, A Casa Grande surta quando a senzala vira médica. O que você achou desse depoimento dela? É muito forte, mas é necessário falar. A frase dela é muito forte. E, efetivamente, ainda há essa angústia de que, olha, a gente tem capacidade, sim, de ocupar os espaços. A cota racial, ela tem um papel temporário de corrigir, porque, efetivamente, se não fosse esse processo de cotas, não teríamos esse número de ingressantes nas faculdades. Primeiro, pela qualidade do ensino público, que é deplorável. E segundo, pelo esse critério de você não conseguir mesmo ter acesso a um ensino de qualidade. Já me falaram, mas a questão é socioeconômica. Quando eu olho para a questão socioeconômica, a maioria da população que está nas classes mais baixas são negras. E são os afrodescendentes. Sim. Então, Janda, como é que a gente pode mudar essa questão, né? Eu acho que nós, como pais, temos obrigação de conversar abertamente com nossos filhos sobre não só a questão de preconceito racial, como sobre a questão de preconceito de gêneros, sobre a desigualdade de gêneros, porque hoje isso é muito presente na nossa vida, na vida das crianças. As crianças já estão no mundo virtual, né? Que elas têm acesso a todo tipo de informação, elas se encontram com tudo, elas veem tudo, elas sabem tudo mais que a gente às vezes, né? E eu acho que a obrigação dos pais é ter uma conversa franca com os filhos e tratar essa questão, porque hoje é muito grave, a gente vê casos graves de homofobia, inclusive de pais cometendo crimes contra os próprios filhos que têm uma condição sexual diferente, que são homossexuais. Outro dia eu vi uma notícia de uma mãe que matou um filho que era gay. Aquilo me chocou extremamente. Sim. Primeiro, o trabalho é interno, porque o discurso do politicamente correto, ele cai se você não internalizou a questão do não preconceito e da empatia com o outro. Em relação à questão racial, nenhuma criança nasce preconceituosa. Em relação à questão de gênero, também eles são ensinados e criança não aprende com discurso, criança aprende com exemplo. O melhor que se pode fazer é o exemplo. Em relação aos filhos, é ser um exemplo. É realmente praticar o que se fala, né? Não sou preconceituoso, mas... Não é preconceito, não seja preconceituoso. O outro tem direito, tem os mesmos direitos que você tem, de existir e de ser o que ele quiser ser. O segundo é praticar, é o exercício da prática, da empatia e, principalmente, nós mulheres, da sororidade. Aí você falou dessa palavra, eu quero que você explique o que é, porque ela me falou sororidade, eu não sabia o que era, fui estudar o que era e eu adorei. É fantástico. A sororidade, ela fala de irmandade entre mulheres. Eu achei ótimo. Uma solidariedade, né? Solidariedade, principalmente isso. Olha que engraçado. A bandeira da França fala de igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade, a palavra fraternidade vem de frater, que são irmãos. Sororidade vem de soror, irmãs. Então, igualdade, liberdade e sororidade para todas as mulheres. Esse é o grande recado. Pratica a sororidade, se exercita, não faz pré-julgamentos. Mulher tem muito disso, né? Homem também, mas a mulher sempre tem aquela coisa de aquele olhar mais crítico, né? Mas eu acho que, não sei, de repente, nós que já somos mulheres de 40, nós já temos essa maturidade, essa coisa, né, um pouco mais de irmandade mesmo, de estarmos todas juntas, né? Eu acho até que o grupo de mulheres de 40, para quem não sabe, a Janda Araújo, ela veio através do Mulheres de 40 e
nós formamos um grupo muito gostoso com as mulheres de 40, né? Não é uma panelinha, mas é um grupo de mulheres que se encontraram, que ficaram amigas, que estão sempre juntas, saindo, uma apoiando a outra. A gente participa de um grupo onde uma fala, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, hoje eu estou chateada. Aí a outra fala, fique bem, sabe? Isso é a sororidade também, né? Sim, isso é a prática de sororidade, é não julgar, principalmente não julgar. Não julgar quando ela está num relacionamento abusivo, muitas vezes nós falamos assim, mas por que você não sai disso? A gente esquece que também tem a dependência e a violência psicológica. Não, e a ela dependência... precisa se fortalecer para poder conseguir sair de uma relação abusiva. Dependência financeira, muitas vezes. A mulher não consegue se desvincular porque, às vezes, ela está desempregada, ela não tem onde morar, ela não tem para onde ir, ela se sujeita, muitas vezes. Realmente, a gente não pode julgar, porque nós não sabemos o que está acontecendo dentro daquele lar, né? E vem as amigas e condena. Às vezes, não diretamente. Quantas mulheres sofrem violência, e isso independente de classe social, e sofrem caladas porque têm medo do julgamento das amigas, porque falta esse apoio, né? E esse apoio é o que a gente chama de sororidade. Mas olha, eu acho que em hipótese nenhuma as mulheres que estão nos ouvindo aqui podem admitir a violência doméstica. Isso é uma coisa muito séria que tem que ser denunciada de qualquer forma. Se você sofre abuso, você é violentada diariamente pelo seu companheiro, pelo seu marido, por qualquer pessoa que seja, denuncie, vá na primeira delegacia. Hoje nós temos delegacias especializadas para as mulheres. É muito importante que você denuncie, porque só assim nós vamos poder modificar essa situação no Brasil. Eu quero só dar falar um pouquinho, agora eu vou ficar toda orgulhosa, né? Porque eu, como mãe, tenho responsabilidade de educar as minhas filhas. E eu sempre digo para as minhas filhas o seguinte, eu tenho uma filha de 11, uma de 12, elas não têm namorados ainda, eu sempre falo, filha, você tem que ter um namorado que te trate bem, com carinho, com educação, com amor e com respeito. E esses dias ela participa de um esporte, minha filha é atleta, ela participa de esportes, e um dos meninos com quem ela nada falou assim, saia da raia, você não sabe nadar, você não sei o que, tal, e foi super grosseiro com ela. Aí ela pegou, ficou na dela, continuou nadando, tal, que ela faz o esporte dela. Quando ela saiu de lá, ela falou assim, não sei o que ele disse para ela, ele falou alguma coisa, foi indelicado, e ela virou para ele e falou assim, e você, fulano, precisa aprender a respeitar uma menina, é isso que você precisa aprender. Aí quando ela me contou, fiquei toda orgulhosa, feliz, porque eu falei, olha, realmente ela está aprendendo o que nós estamos ensinando. E as mães de meninos têm essa responsabilidade também. Né? As mães de meninas, empodere-as. Deixem elas, ensinem a se defenderem, a um bom discurso. Que elas podem nadar, jogar futebol, jogar beisebol, fazer o que elas quiserem. Sim. Não existe esporte de menina ou esporte de menino. Não existe. Existe esporte. Sim. Né? E mães de meninos, por favor, ensine a serem homens maravilhosos, gentis, evoluídos, né? Isso não quer dizer que perde a masculinidade de forma alguma. De jeito nenhum. Eles precisam ter esse apoio, porque os homens também sofrem com machismo. Sofrem. Essa coisa horrorosa de não pode chorar, né? De não pode transparecer, gera muitas doenças, né? Depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Então, solidão, né? Porque um homem que não sabe tratar bem uma mulher fica sozinho. Também, né? Não é? Também, né? E espero que não sabe tratar mulher, tem que ficar sozinho, né? Porque não dá, né? Olha, gente, eu adorei conversar com a Jana, um papo super gostoso, uma delícia, é um assunto que rende muito, que daria pra gente passar o dia inteiro aqui falando. Mas antes da gente finalizar, Janda, eu queria que você falasse da Básica com Pimenta, onde as pessoas podem acessar o teu site, encontrar coisas super diferentes. basicacompimenta.com.br. Não posso deixar de agradecer a Elements, que me veste, as bijus da Corpus Nu
e os sapatos da Lulux, que estão sempre me patrocinando aqui no programa do Mulheres de 40. Deixar um beijo bem grande para vocês e eu espero vocês no próximo programa do Mulheres de 40. Obrigado pela audiência e até mais. Adoro vocês. Obrigada.